com a paz do Senhor, me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos de EBD. No vídeo de hoje chegamos à nossa sexta lição do nosso quarto trimestre do ano de 2021, que tem como tema Mantendo-se puro na sociedade. A gente vai entrar um pouquinho a fundo nesse tema que é bastante importante, que é se manter puro em meio a uma sociedade tão pecaminosa. Temos o nosso texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, o capítulo 119, e os versos do 9 ao 12. E o nosso destaque bíblico que se encontra no livro de Efésios, o capítulo 5 e o versículo 3, que diz assim: Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode nem ser nem assuntos nem motivos entre vocês. Ele aqui faz um aviso, ele diz que esses tipos de imoralidade, cobiça, indecência e imoralidade sexual não devem ser assuntos que devem ser tratados no meio de nós que somos o povo de Deus. Não deve ser assunto que devemos tratar, conversar entre nós, no meio de nós, entendeu? Então é isso que ele quer falar nesse nosso versículo de destaque. Temos a nossa leitura devocional, que é uma leitura que você pode fazer durante a semana para relembrar o tema e ficar praticando. Como eu posso dizer? Você pode ficar meditando na lição de número 6. Em todas as lições tem a nossa leitura devocional, então com isso você pode meditar sobre o que a lição falou. Temos a nossa leitura da segunda, que é Gênesis, no capítulo 1, versículo 31. A de terça e a de quarta é a mesma, que é Gênesis 1 e o 28. A de quinta-feira é Gênesis 2 e o 24. A de sexta, Provérbios 15, 18 e 19. A de sábado, Hebreus 13 e o 14. E a de domingo, 1 Pedro 1 e o 16. Esses são a nossa leitura devocional dessa semana, desse assunto, que são textos bíblicos que você pode meditar durante a semana para relembrar sobre o que a lição trouxe, sobre o que a lição falou e ficar meditando no que ela explicou como um todo. E você fica meditando no assunto. Agora temos os nossos pontos da nossa lição. Temos o nosso primeiro ponto: por que Deus criou o sexo? Um plano oposto ao de Deus, as mentiras da mídia, tudo tem o seu tempo e um caminho de santidade. Esses são os nossos principais 5 pontos da lição de hoje. Vamos iniciar com o nosso primeiro ponto da lição de hoje. Por que Deus criou o sexo? Pode ser que você acredite que não deveríamos tratar a respeito desse assunto na escola dominical. Só que esse é um tema bíblico, embora seja algo complicado de se falar e estudar, o que pode nos deixar bastante envergonhados. Entretanto, foi Deus quem criou o sexo. As Escrituras Sagradas afirmam: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que o Pai criou é muito bom, e isto inclui a sexualidade. É importante que você saiba que o sexo nunca foi em si pecaminoso. Talvez você se pergunte, por que Deus o criou? As Escrituras nos mostram que existem 3 razões para a criação do sexo. A primeira delas é que ele fez a procriação, perpetuação da espécie. Em Gênesis 1 e 28, vemos parte do plano de Deus sendo revelado a Adão. E os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Como os seres humanos têm filhos? Isso mesmo, você acertou. Uma nova vida é estabelecida mediante o relacionamento íntimo de um casal. O segundo motivo pelo qual Deus criou o sexo é a unidade de companheirismo. Precisamos de companhia por isso Deus declarou que é por isso que o homem deixa de seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma pessoa só. Deus estabeleceu o sexo para ser curtido no casamento antes que o pecado entrasse no mundo.
O terceiro motivo é o divertimento. Deus deseja as coisas boas para vocês. Observe que em Provérbios 5, 18 e 19 diz: portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou. Que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. A vida sexual saudável dentro do casamento tem a bênção de Deus, além de dar alegria e prazer. Hebreus 13 e o 14. Se você perceber, finalizamos o nosso primeiro ponto e ele já falou alguns dos nossos textos da leitura devocional, ou seja, tem muito a ver com o tema, está bem relacionado ao tema, não são textos que eles pegaram por aí, acharam que era relacionado, eles mesmos citam esses temas, então é muito bom que você faça essa leitura. E assim finalizamos o nosso primeiro ponto. Nesse primeiro ponto ele falou um pouquinho sobre por que Deus criou o sexo. Ele falou que tudo o que Deus fez foi perfeito, como ele diz aqui, que as escrituras afirmam: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ou seja, tudo que Deus fez é bom. E como ele diz aqui no final, a vida sexual saudável dentro do casamento tem a bênção de Deus, além de dar alegria e prazer. Então a gente entendeu um pouquinho sobre por que Deus criou o sexo e ele também mostrou aqui 3 razões para a criação. Agora vamos para o nosso segundo ponto, um plano oposto ao de Deus. Ao nascer, fomos dotados de instintos, tendência natural, específicos, sem os quais a nossa sobrevivência seria impossível. O impulso sexual caracteriza o instinto da preservação da espécie. Depois da queda no Jardim do Éden, o homem pecador passou a deturpar este impulso divino, gerando as muitas aberrações que sabemos existem hoje. Mesmo assim, isso não invalida a intenção de Deus de abençoar o homem e perpetuar a espécie através da sexualidade sadia do casal. Satanás, que induziu o homem a pecar contra Deus, tem um plano oposto aos propósitos estabelecidos pelo Criador. Ele tem trabalhado em favor da banalização do sexo, fazendo com que tudo gire em torno dessa palavra. Atualmente, o sexo está em toda parte de filmes, novelas, músicas e até nos comerciais de TV. Satanás tem invertido a ordem bíblica de Gênesis 2 e 24. Você deve ficar atento para não cair em suas ciladas. A Bíblia diverte. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. A fornicação, que é a prática do sexo entre solteiros ou entre casado e solteiro, é pecado. Os que praticam casados não entrarão no céu. Ele falou aqui sobre as ciladas de Satanás, que são planos opostos ao de Deus, como ele falou aqui. Atualmente o sexo está em toda parte, filmes, novelas, músicas e até nos comerciais de TV, mas de uma forma errada, não de uma forma como o nosso primeiro ponto mostrou, de uma forma que Deus criou, mas de uma forma que Satanás impôs no mundo, pois ele é o Deus deste mundo, como a gente citou em outras lições. A gente chegou a falar sobre isso. Então, ele impôs isso de uma forma diferente a que Deus impôs para a gente. Ele fez isso se tornar errado. E ele também cita aqui um dos erros disso, que é a prática do sexo entre solteiros ou entre casado e solteiro, que é pecado. Então ele diz aqui para termos cuidados com essas ciladas de Satanás. E agora que finalizamos mais um ponto da nossa lição, e agora vamos para o nosso terceiro ponto. As mentiras que a mídia tem, as mentiras da mídia, que a mídia traz. A mídia, e em especial, muitos dos filmes que são produzidos em Hollywood, ajudam a propagar muitas mentiras em relação à sua sexualidade.
Em muitos desses filmes, em geral, seus atores dizem que todo jovem faz sexo antes do casamento, que você não tem como se controlar, ou se utilizar preservativo não tem problema. Este é um discurso falido que engana somente os bobos. Sabemos que muitos jovens, mesmo aqueles que não são cristãos, esperam até o casamento para ter um relacionamento mais íntimo. Quem ama sabe esperar, pois é possível controlar os nossos desejos. Para evitar as muitas tentações, mantenha-se ocupado e não coloque aquilo que é imoral diante dos seus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos, como dizem Salmos 101 e o 3. O rei Davi deveria estar nos campos de batalha lutando com seus soldados, mas ele decidiu tirar uma folga e foi passear no terraço do seu palácio. E aí que aconteceu que não era para acontecer. Como Davi, a ocasividade tem levado muitos jovens a pecarem. Ocupe sua mente com a palavra de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi traído por seu olhar. Ele venceu o urso, leão e gigante, mas foi derrotado por seus desejos e paixões. Seja forte e evite tudo que possa levá-lo à queda. Se você já tiver cometido algum erro, se arrependa, busque o perdão de Deus, aceite o perdão do Pai e a sua cura e prossiga em uma vida de santidade e pureza. Aqui ele falou um pouquinho sobre as mentiras da mídia. No nosso primeiro ponto, ele falou aqui sobre a sexualidade em filmes, novelas, músicas e até em comerciais de TV. E aqui ele cita os de filmes de Hollywood, o que cita muito isso, mas não é a realidade, muitas vezes. E aqui ele manda ter cuidado, pois Davi venceu muitas grandes coisas, um leão, um urso gigante, mas foi derrotado pelo seu olhar, foi traído pelo seu olhar. E isso é uma das grandes coisas que os jovens cristãos devem manter, a santidade e não pecar diante disso, como Davi pecou. Isso foi uma coisa muito errada. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas foi traído pelo seu olhar. Então nós jovens devemos querer manter santidade em nossas vidas. Agora chegamos ao nosso quarto ponto, que é tudo tem o seu tempo. Vivemos em uma sociedade imediatalista, em que as pessoas não querem mais esperar. Elas querem tudo muito, muito rápido, instantâneo. Todavia, sabemos que para cada coisa existe um tempo certo, como diz em Eclesiastes 3:1. O sexo não é algo ruim, porém um momento para acontecer depois do casamento. Precisamos pedir a Deus sabedoria para desfrutar a vida com bom senso, como diz em Salmos 90:12. É preciso dominar nossos instintos e sentimentos e não dar lugar a eles. O jovem crente deve manter uma mente ocupada com bons pensamentos, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convém, como diz em 1 Coríntios 6:12. Tudo a gente pode fazer, qualquer coisa que a gente quiser a gente pode fazer, mas tem um porém. Nem tudo nos convém para fazermos. Não é tudo que nos convém a fazer. Então, tudo não é lícito, mas nem tudo nos convém. O diabo tem levado muitas pessoas à perdição. Muitos estão assistindo filmes impróprios, acessando sites indecentes, lendo revistas mundanas. Não dê lugar ao diabo. Resista com firmeza. Não procure satisfazer os desejos da carne. Atualmente, pessoas casadas criam perfis falsos nas redes sociais e procuram enganar meninos e meninas. Cuidado! Deus proíbe todo e qualquer relacionamento fora do casamento. Muitos pensam que, por se tratar de um relacionamento virtual, não é pecado. É pecado sim, por isso tome cuidado. Nesse nosso quarto e penúltimo ponto, ele fala um pouquinho sobre cada coisa na vida da gente tem o seu tempo. Deus sabe qual é o tempo que ele vai dar aquilo pra gente. Muitas vezes você está pedindo muito uma coisa, mas Deus acha que não está no tempo certo de você receber, pois se você receber aquilo, você pode mudar.
e mudar para um lado que não vai ser bom. Então tudo tem o seu tempo e devemos ter cuidado com o tempo das coisas em nossas vidas. Então é isso que ele quer alertar no nosso último quarto ponto. E também temos que ter a segurança de que Deus está aprovando aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está pedindo. Porque muitas vezes a gente pede ou faz alguma coisa, mas não pergunta a Deus se Ele está achando certo aquilo que a gente está fazendo. Então tudo tem o seu tempo e a gente tem que ter sabedoria também para saber esperar o tempo de Deus, que é o melhor tempo que pode acontecer em nossas vidas. Agora, nosso último ponto, um caminho de santidade. O caminho que conduz à vida eterna é um caminho de santidade. Você está disposto a seguir por este caminho? A palavra de Deus afirma que em santidade ninguém poderá ver ou estar com o Senhor. Como já é do seu conhecimento, a mídia incentiva e exalta o erotismo e o sexo fora do casamento. Mas você pertence a Cristo e não se deixa levar pelos apelos da mídia. Sempre firme em suas convicções e consciente de que Deus reprova tais atitudes e que vai julgar toda a iniquidade ante a face do nosso Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Deus quer usar a vida santa para proclamar sua palavra ao mundo, mas para que você seja usado desta maneira, será preciso lutar para se manter puro, resistindo aos impulsos carnais e diabólicos que chegam à sua mente, tentando destruí-lo. Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. A falta de santidade conduz à inutilidade. Jesus nos advertiu: vós sois sal da terra e luz do mundo. E se o sal for insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora. O Senhor quer usá-lo neste mundo tenebroso. Finalizamos o nosso último ponto da nossa lição. Ele falou aqui que devemos manter um caminho e uma vida de santidade. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Finalizamos mais uma lição que é bastante importante. Agora na nossa próxima lição, vamos falar um pouquinho sobre relacionando-se nas redes sociais. Ele estudou aqui um pouquinho sobre o relacionamento nas redes sociais e na próxima lição vamos entrar mais nesse ponto, nesse tema que é bastante importante para ser comentado entre nós. Eu espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Deixe nos comentários o que vocês estão achando. Obrigada a todos. Tchau!